Muito bom dia a todos e todas. Que alegria podermos estar em comunhão mais uma vez. Como povo de Deus, celebramos hoje o 5º domingo da Páscoa. Acolho vocês com uma palavra que vem do próprio Deus, palavra de Jesus Cristo, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo chave para a nossa fé cristã e um versículo, sem dúvidas, muito conhecido. E é pelo amor da palavra de Deus que nós nos encontramos, mesmo que ainda de forma virtual, pois Ele também nos chamou. Temos conosco alegrias, tristezas, dores, também temos esperança. Não precisamos carregar angústia conosco. Pela graça de Deus, nós temos acesso ao Cristo que nos leva ao Pai, ao Cristo que nos leva até Deus. Que o Santo Espírito possa falar a nós hoje e que daqui nós possamos sair animados e também animadas a vivermos unidos e unidas aquelas pessoas que também formam a videira verdadeira. Amém. Nós nos reunimos em culto porque Deus é quem nos chama e quer também nos servir. Nos reunimos em nome e na presença deste Deus, Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como o ar que não pode ser visto, mas é sentido, assim nós também temos a certeza de que Deus está conosco. Ele está presente e nós queremos adorar a este Deus cantando.
A palavra do Evangelho que nós ouvimos no início deste culto nos lembra que quem quer ter acesso a Deus deve buscar seguir aquilo que o Filho ensinou e viveu. O Cristo é o único caminho. No entanto, o nosso coração busca seguir os nossos próprios caminhos e nós acabamos nos desviando por atalhos para alcançarmos aquilo que nós queremos. Por isso eu quero te convidar a se voltar a Deus em oração e confessarmos nossas falhas e nossos pecados. Oremos. Deus de amor e misericórdia, nós estamos aqui perante Ti para confessarmos as nossas culpas, nossos erros, nossas falhas. Por mais difícil que isso seja, reconhecemos que somos pessoas pecadoras e não agimos conforme os Teus ensinamentos. A exemplo da videira, seus ramos, por vezes nos consideramos tronco e nos achamos autossuficientes, ao invés de confiarmos na Tua provisão, nós dizemos: eu me viro, eu consigo, não preciso viver em comunidade. Achamos que o que temos é unicamente resultado do nosso trabalho e do nosso esforço. Não percebemos a Tua bênção nas coisas que nos são dadas diariamente. Quantas vezes deixamos de ajudar as pessoas que necessitam? Quantas vezes nos desviamos do Teu caminho, que é Cristo, o nosso Salvador? Quantas vezes Tu esperas de nós frutos bons de amor, de acolhida, de respeito, frutos da graça, e o que nós oferecemos são frutos amargos, de ódio, exclusão, intolerância, que são frutos do pecado. Por tudo isso, Senhor, queremos neste momento te pedir perdão. Por Cristo Jesus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Palavras da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. O amor de Deus por nós é pura e verdadeira graça. Deus nos ama não porque nós merecemos, muito longe disso, mas nos ama porque Deus é amor, porque sua graça derrama. Por isso ele nos convida ao arrependimento e também à mudança de vida. Se atendermos ao chamado dele, somos presenteados e presenteadas com o seu perdão. Assim, se você confessa sinceramente o seu pecado e quer viver em novidade de vida, se alegre. Eu anuncio o perdão que vem de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como comunidade reconciliada com Deus e com o próximo, próxima, é chamada a orar, é chamada a clamar pelas situações de sofrimento que o mundo ainda experimenta e continuará experimentando. Clamamos a Deus por piedade diante de tantas vidas perdidas pela Covid-19. Nesta semana alcançamos mais de 400 mil mortes. E também clamamos por piedade diante das violências, diante das situações conflituosas neste mundo. Clamamos por socorro.
Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá o seu perdão através de Jesus Cristo. E Ele ouve o clamor do seu povo e também responde a seu tempo, sarando, consolando e animando. A este Deus nós rendemos louvores. Em preparação à liturgia da palavra, convido você a ter momento de oração. Eu convido também a orarmos com as palavras de Martim Lutero. Vê, Senhor, que sou um vaso que carece muito de ser preenchido. Meu Senhor, enche meu vaso, pois sou fraco na fé. Me fortalece, pois sou frio no amor. Me aquece e torna-me quente, para que o meu amor transborde para o próximo. Não tenho fé robusta e forte. Acontece que sou acometido de dúvidas, não podendo confiar em Ti inteiramente. Ó Senhor, ajuda-me a fazer crescer a minha fé e confiança. Tudo o que tenho se encerra em Ti. Eu sou pobre, Tu és rico, e vieste para receber em misericórdia os pobres. Eu sou pecador, Tu és justo. Comigo está a doença do pecado, em Ti a plenitude da justiça. Por isso quero ficar contigo. Não preciso dar de mim para Ti, de Ti posso receber. Amém. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Em preparação para ouvirmos as leituras bíblicas previstas para este culto, cantemos. Convido você a acompanhar de sua casa a leitura do Evangelho, que é base para a nossa meditação de hoje. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 até 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 até 8. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia.
Leitura do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 até 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, há lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, laçam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Até aqui, palavras da salvação, demos graças a Deus. Que a graça, a paz, o amor do Trino Deus seja com cada um e cada uma de nós. Amém. No relato do Evangelho de hoje, Jesus usa a comparação a uma videira. Esse tipo de comparação ajuda para que nós, pessoas que ouvem a palavra de Deus, possamos entender melhor o que Jesus está propondo, a analogia que ele está fazendo. É sabido que para um ramo ou um galho dar fruto, é necessário que ele seja unido ao tronco e que, de vez em quando, passe por uma boa poda. A comunidade justamente é como uma videira, toda uma videira. Por vezes, ela passa por momentos difíceis. É o momento da poda, necessário para que ela produza mais frutos e continue produzindo frutos. A poda certamente é dolorosa, mas é necessária para que o ramo possa continuar produzindo frutos. A tarefa de podar, no entanto, não é de responsabilidade do ramo ou da pessoa crente. Ramo não poda ramo nesse sentido. Ninguém pode se considerar apto para essa tarefa. A tarefa da poda é de responsabilidade exclusiva do agricultor. Nessa parábola, justamente, Deus é o agricultor, Deus é quem faz a poda. A poda purifica a videira para que cresça ainda mais frutos. Isso significa, meu irmão, minha irmã na fé, que a tarefa da igreja, dos ramos, seus membros, é de anunciar a palavra de Deus. Palavra que denuncia todas as formas de pecado e palavra que de igual maneira oferece a graça de Deus para a vida dos seus membros. Cabe ao ramo deixar o trabalho duro de julgar qual ramo merece ser poupado e qual merece ser posto fora para o próprio Deus. Esse é o trabalho duro que eu acredito que nem eu e nem você gostaríamos de fazer. Há outro trabalho que é mais simples e que nós podemos e devemos fazer, mas e também justamente de grande responsabilidade, o de dar bons frutos. Esse é o trabalho que está ao nosso alcance, que devemos desempenhar, dar bons frutos. E então o texto da nossa perícope nos mostra nossa incapacidade de entendermos algo muito básico e também muito importante para a nossa fé. Sem Cristo, nada podemos fazer.
Este é um alerta, mas, antes de tudo, um enorme consolo e também uma enorme esperança para cada um e cada uma de nós. Os discípulos vão se espalhar pelo mundo. Sofreram perseguições e morte, mas estão presos ao próprio Cristo, ligados com o próprio Cristo. E não existe nada que os ramos não sofram que a videira como um todo também não sofra junto. Hoje as comunidades sofrem. Orientações da ISLB, decretos governamentais e também o bom senso impedem que nós nos encontramos fisicamente, nós nos encontramos em comunidade aqui na igreja. Cultos, encontros de grupos e até sepultamentos sofrem restrições, suspensões e ainda não sabemos até quando isso vai se estender. A impossibilidade de comunhão faz com que o corpo de Cristo, os ramos, sofram. E sabemos que a videira também sofre junto conosco. Contudo, nós também sabemos que não estamos abandonadas nesse sofrimento. Aquele que cuida da videira e dos seus ramos permanece do nosso lado. Talvez possamos até dizer que o agricultor é o mais preocupado com toda a videira e o mais afetado com toda essa situação de afastamento social, que é importante e também é necessário nesta ocasião. Este é o primeiro ponto que sustenta a esperança cristã. O agricultor continua cuidando, arrancando e podando da sua videira e de seus ramos. Afinal de contas, essa videira e tudo o que nela existe é parte do seu reino já aqui neste mundo. Esse consolo surge como um alerta quando vemos que permanecer em Cristo é o que nos faz permanecer ligados e ligadas ao reino de Deus. A própria Confissão Augustana nos lembra disso no seu artigo 4º, que diz: ensina-se também que não podemos alcançar a remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra ou satisfação nossa. Porém, que recebemos remissão dos pecados e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna. E nisso mostra-nos nossa incapacidade. Não é a doçura ou a beleza do que nós fazemos que nos liga a Cristo e nos fixa a Cristo. A lógica é justamente muito diferente. É o estar em Cristo que nos faz dar frutos. Os frutos são uma consequência de estar ligados nesta videira. Mesmo que com sinais de imperfeição, mesmo marcados que nós somos pelo pecado, nós produzimos bons frutos graças a Cristo. E por estarmos ligados e ligadas a Cristo, mesmo em meio às nossas falhas, temos a tarefa de dar frutos, como resposta deste elo de ligação. Os frutos que Jesus Cristo mesmo gera. Temos a tendência de considerar como frutos da obra de Deus apenas aquilo que confere com a nossa visão de reino de Deus. Em tempos de polarização doentia, temos dificuldade de considerar aquilo que as outras pessoas fazem igualmente como frutos de amor. Se nós não concordarmos com alguém, seja politicamente ou teologicamente, enfim, de uma forma arrogante, nossa tendência é atacar a sua posição ou atitude como
equivocada, sem espaço de diálogo, sem espaço de entendimento. Quando nos damos conta que é Deus quem concede os frutos, deveríamos reconhecer igualmente os frutos que os outros ramos produzem, que as outras pessoas produzem, pois elas estão ligadas ao mesmo caule desta videira, cultivada também pelo mesmo agricultor. Irmãos e irmãs na fé. Demonstrar esse amor significa amar e orar também por aquela pessoa que pensa diferente de mim ou de você. Essa unidade é escassa na nossa igreja, infelizmente. Uma igreja, ela precisa acolher, estar aberta, ouvir quem é diferente. O discurso do amor está sempre presente em nós, mas na sua prática muitas vezes deixa a desejar. É mais no discurso. É claro que isso pode ser um exagero no final das contas. Afinal, nós vemos muitos sinais do amor de Deus ao nosso redor, vemos muitos sinais dos frutos desta videira ao nosso redor. Comunidades que, sem os cultos presenciais, continuam vivendo a sua fé de maneira virtual. Pessoas e comunidades que oferecem comida e teto aos desalentados. Pessoas que fabricam e distribuem equipamentos de segurança para profissionais de saúde, entre tantos outros sinais que nós podemos ver. Também nessas pequenas coisas experimentamos o amor de Deus expresso pelos frutos. Permanecer em Jesus é possibilidade que acontece por meio da fé, que é concedida a nós no nosso batismo. O desafio é justamente viver esse batismo, aplicar essa fé, produzir os frutos do batismo diariamente. Saber todos os dias, quando acorda de manhã, que você é batizado e viver esse batismo. Por isso, quem permanece na palavra de Cristo já está limpo, como nos lembra o versículo 3 do Evangelho. Já estamos limpos na dimensão da realidade do reino de Deus, se assim nos permanecermos nessa fé e nesta palavra. No entanto, na dimensão humana, ainda lidamos com a erva daninha, com aquele inso do pecado e das suas consequências. Que os sinais deste reino de Deus sejam cada vez mais visíveis em nosso mundo. Que nós possamos oferecer esses frutos cada vez de maneira mais consequente e consciente. Não porque Deus está ausente, mas porque nós não conseguimos receber o que vem de Deus. Que estes sinais sejam abundantes em nosso meio, para a glória de Deus.
confiantes na palavra de Deus que faz o trabalho de poda na sua videira e encoraja a viver unida esta videira, queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos cantar o próximo hino e antes de cantá-lo, eu convido você a ofertar as suas dádivas, e justamente as dádivas partilhadas nos cultos neste final de semana, aqui no Sino do Sudeste, são destinadas pelo Sino do Sudeste ao apoio aos trabalhos administrativos. Que Deus abençoe dádivas e também doadores, doadoras. Cantemos. Nos encaminhando para o final dessa celebração, eu trago alguns avisos bem breves. Estarei fazendo visitas de portão essa semana, então, por favor, marque a sua visita também. Entre em contato, diga que você gostaria de receber uma visita de portão e eu estarei indo para conversarmos e nos conhecermos também pessoalmente. Uma visita com todos os cuidados, com o distanciamento e todos os cuidados para que esse vírus não circule por esse trabalho de visitação, e é uma visita também bem breve, bem curta. Então, sinta-se convidado, convidada a estender a sua vontade de receber esta visita. E justamente nos encaminhando para o final dessa celebração, queremos ter um momento de oração, de intercessão, agradecimento e pedido. Coloque diante de Deus os seus motivos de oração e Ele certamente os ouvirá. Oremos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por esse momento especial de encontro virtual. Agradecemos, pois aqui tivemos a oportunidade de confessar o nosso pecado. Fomos consolados e consoladas com o perdão, orientados e orientadas pela tua palavra, que nos desafia a continuar o culto em nossas casas ou para onde nós formos. Como comunidade, nós queremos lembrar das situações que têm gerado dor e sofrimento. Como ramos unidos a Ti, ó Jesus, pedimos que continues a nos manter unidos por meio do Teu Santo Espírito, a fim de que possamos dar bons frutos. Lembramos das lideranças em nossas comunidades, paróquias, sínodos, secretaria-geral,
dos ministros, das ministras que atuam nos mais diversos campos de atividade ministerial. Continua, ó Deus, a sustentar estas e estes teus servos e servas para que possam se manter perseverantes na denúncia do pecado e no anúncio da boa notícia. Abençoa, Senhor, também os trâmites para justamente a abertura do campo de atividade ministerial da tua paróquia de Cosmópolis. Vá à frente também preparando lideranças e pessoas que se envolvem nesse trabalho. Lembra o Senhor das pessoas sofridas que este mundo violento, corrupto tem causado. Enfim, tudo mais que está em nosso coração, em nossa mente, nós colocamos diante de Ti, por meio da oração que Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba ainda uma palavra de bênção. Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe nessa semana, nova semana de desafios, alegrias, de serviço, e sigamos em paz, servindo sempre ao Senhor com gratidão e também muita alegria. Amém.